Ele é esfaqueado por um psicopata, mas reencarna como um Goblin em um novo mundo com habilidades super poderosas. A história começa com um cara sendo esfaqueado várias vezes por uma garota totalmente sociopata. Quem o mata imediatamente? No momento seguinte, quando ele abre os olhos, ele se encontra transportado para um mundo completamente diferente, onde um velho Goblin feio olha para ele e o chama de Gaburo, antes de forçá-lo a comer um inseto inteiro. Depois disso, ele acaba dormindo. No dia seguinte, ele percebe que foi reencarnado em um novo mundo como uma criança Goblin e amaldiçoa sua vida. Para sua absoluta surpresa, os Goblins parecem crescer muito mais rápido que os humanos, e no terceiro dia, ele já consegue se levantar e fazer alguns sons. Ele tenta alguns movimentos sofisticados de MMA antes de se mover em direção à saída da caverna, enquanto as outras crianças Goblins assistem. Na manhã seguinte, o velho aparece com uma enorme bandeja de insetos e diz a todos que essa será a última vez que ele vai alimentá-los. A partir de agora, eles terão que caçar sua própria comida. Gaburo aproveita ao máximo isso e come o máximo que pode para crescer mais rápido, enquanto os outros comem o que lhes é dado. Depois disso, pela primeira vez ele sai da caverna ao ar livre apenas para ver um mundo novo bonito, mas mortal, que parece bastante semelhante à primeira vista. Mas os pássaros, os animais e até os insetos são completamente diferentes da Terra. Ele se vira para ver outro Goblin saindo da caverna, quem se apresenta como Gabite. Ambos começam a conversar e Gabiro decide torná-lo seu amigo porque Gabite é o maior Goblin de todos os Us. Crianças. Eles logo se tornam bons amigos e finalmente começam a caçar juntos. A estratégia elaborada por Gabiro fez Gabite correr atrás de um coelho chifrudo, perseguindo-o ao ar livre, enquanto ele se esconde no galho de uma árvore e embosca o animal, matando-o com um pedaço de pau. Ele se vangloria de como sua estratégia é boa, apenas para ver Gabite prestes a comer o coelho sem compartilhar. Ele lhe dá uma lição batendo continuamente no rosto dele com o seu bastão. Derrubando-o por um tempo, Gabiro então consegue quebrar o chifre do coelho, que ele percebe que é muito duro e pode ser usado como uma arma. Finalmente, Gabite acorda mais uma vez, e desta vez, Gabiro decide finalmente deixá-lo comer à vontade. No dia seguinte, eles empregam a mesma estratégia em que Gabite persegue o coelho a céu aberto, enquanto Gabiro salta do galho da árvore, emboscando a fera. Mas desta vez usa o chifre para matá-lo com um único golpe, impressionando Gabite. Gabiro imediatamente quebra o chifre deste coelho também, e depois disso, ambos se sentam para saborear o gosto da vitória quando de repente uma tela branca pisca diante dos olhos de Gabiro. Dizendo-lhe que aprendeu uma nova habilidade, ele junta as peças e percebe que, em sua vida passada, ele era um homem incrivelmente poderoso que podia absorver as habilidades e propriedades de tudo o que comia. E parece que ele foi reencarnado. Mas sua habilidade especial da vida passada foi transferida para esta vida também. Ele mata mais alguns coelhos por conta própria, graças à sua nova habilidade, que lhe dá velocidade extra e a compartilha. Enquanto pensava em todas as habilidades que poderia absorver das bestas neste mundo, no dia seguinte uma Goblin feminina chamada Mai se aproxima deles e começa a falar sobre como é legal Gaburo conseguir caçar os coelhos chifrudos, já que quando qualquer outra pessoa tenta fazer isso, acaba morrendo ao ser apunhalada por eles. Ela começa a flertar com Gaburo, fazendo o máximo para se tornar amiga dele, enquanto Gabite pergunta o que ela pensa sobre ele. Ela imediatamente diz a ele que ele é medíocre, na melhor das hipóteses. Gaburo revela-se um simp e a convida para se juntar à sua pequena turma e ir caçar juntos, e Mai obviamente concorda, abraçando-o até o chão. Porém, infelizmente, começa a chover no dia seguinte e eles adiam a caçada, o que dá a Gaburo tempo extra para explorar um pouco. Ele vai até o fundo da caverna para ver o que há dentro da área de armazenamento, e fica completamente surpreso ao ver mulheres humanas capturadas e amarradas dentro para produzir bebês goblins. Ele simplesmente fecha a porta e volta para dentro da caverna, sem saber como se sente. Ele começa a fazer uma arma com um pouco de obsidiana que encontrou, quando o velho Goblin se aproxima dele, perguntando por que ele está tão motivado. Ele então afirma que se Kiburo continuar trabalhando tão rigorosamente, ele pode ser capaz de subir de nível muito rapidamente. Kiburo fica muito surpreso com isso, e pergunta do que ele está falando. Então o velho Goblin diz-lhe para bater na testa 2 vezes. Kiburo segue suas instruções e descobre que já está no nível 86, o que é um nível bastante alto para a sua idade. O velho então lhe diz que quando ele atingir o nível 100, ele será capaz de evoluir como um Pokémon para uma versão mais forte e melhor conhecida como os Hobgoblins. Ele então parte, alegando que apenas um punhado de Goblins consegue chegar ao nível 100.
Então, ele deve se esforçar ao máximo para se tornar um Hobgoblin. Na manhã seguinte, ele sai com Mai e Gabit para caçar novamente, onde Mai usa sua catapulta improvisada para lançar pedras nos animais de longe, enquanto Gaburo aproveita a distração para atacar as cobras e esfaqueá-las na cabeça, sendo coberto por Gabit, que mata a outra com sua garra. Mai continua a atuar como suporte à distância, enquanto Gaburo atua como um atacante ágil. Enquanto Gabit abre caminho e age como um tanque, matando-os com força bruta. Após a caçada, todos se sentam e começam a comer. Enquanto Mai chora sobre o fato de até agora ter comido apenas frutas, o que é triste, antes que Gaburo pudesse responder, ele vê a tela branca novamente, informando que agora ele tem resistência a veneno entre outras novas habilidades. Gabit estava prestes a comer a cabeça da cobra, mas Gaburo diz a ele que só ele pode comer isso, pois tem resistência a veneno e começa a comer. Os próximos dias se passam conforme o planejado, mas um dia eles são atacados em uma caverna de morcegos, quando Gaburo mostra sua nova habilidade e os congela no tempo, antes de matar todos com a ajuda de seu grupo. Na noite seguinte, enquanto ele dormia, alguns dos outros goblins ficaram com ciúmes e tentaram matá-lo enquanto dormia. Mas Gaburo sente eles se aproximando e bate neles com força, enquanto um deles morre por causa do veneno em sua arma, enquanto Mai tenta sufocar outro. Na manhã seguinte, eles avançam e atiram em um orc nos olhos, enquanto Gabit avança para atacar apenas para ser empurrado, mas Mai vem em sua defesa e atira uma pedra, quebrando os dedos do orc, seguido por Gabit quebrando a perna do monstro. Depois disso, Gabit dá o golpe final e termina com o orc antes de todos o comerem. Enquanto comem, ele diz que devem levar um pouco da comida de volta para a caverna e distribuí-la entre os outros. Na manhã seguinte, quando ele acorda, ele se vê crescido e evoluído em um Hobgoblin. Ele se senta e olha para Gabit apenas para perceber que ele também evoluiu, enquanto Mai e o velho Goblin admiram seus corpos. Gabiro e Gabit decidem testar sua força recém-adquirida do lado de fora e conduzem uma luta simulada na qual Gabit se esforça ao máximo. Mas Gabiro consegue ser mais esperto e vencer, derrubando-o no chão. Ele levanta Gabit e diz que, em termos de força bruta, ele tem mais força. O que o deixa feliz, quando de repente ele sente algo. Descobre que um bando de lobos selvagens invadiu a selva e está literalmente matando todos os organismos em seu caminho. Eles até atacam um orc adulto e o despedaçam enquanto assistem. Gabiro elabora um plano e Mai atira no líder no pescoço com suas flechas envenenadas. Com o líder ferido, o grupo fica confuso e tanto Gaburo quanto Gabit aproveitam isso, destruindo completamente cada monstro que conseguem alcançar, deixando apenas o líder vivo, que também colapsa e morre devido ao veneno. Gabiro decide levar toda a comida de volta para a caverna e entrega aos residentes e aos goblins mais fracos, basicamente tornando-se o líder deles, e dizendo que lhes ensinará a caçar e coletar sua própria comida. Este truque prova ser bem sucedido, já que todos os goblins acabam tornando-se seus seguidores, basicamente transformando-o no rei da caverna enquanto ele espera pelo próximo dia e pela próxima aventura. Justo quando pensavam que tudo estava indo bem, a tragédia ocorreu quando, certa manhã, Gabiro encontrou a maioria das goblins mortas no chão por uma bebida venenosa. Ele acorda o goblin mais velho e juntos lamentam a perda de seus companheiros. Depois disso, passam-se mais alguns dias e Gabiro começa a treinar todos os goblins restantes de sua geração para que possam ser fortes e aprender o que comer e o que não comer. E durante todo esse tempo, Gabiro ficou mais forte, consumindo várias bestas diferentes. Enquanto ele estava treinando, de repente percebe um grupo de goblins caminhando ameaçadoramente em sua direção. Então, sem um pingo de medo, ele tira as duas espadas da cintura e se prepara para a batalha. Mas o velho o para a tempo, informando-o que os goblins que estão vindo são o grupo de expedição enviado por ele, e que são basicamente os pais da geração de Gabiro. Eles todos trazem de volta muitos espólios que serão distribuídos entre os membros das tribos, incluindo um grupo de mulheres humanas que eles amarraram e amordaçaram para trazer com eles. O velho pervertido está muito feliz em ver novas adições, pois isso significa mais goblins. Guburo acha essa tradição obscena e repulsiva, o que o leva a se aproximar do líder dos Hobgoblins, que é também o maior e o mais forte do grupo. Ele olha diretamente para ele e pede para ficar com todas as novas mulheres humanas. O líder não fica nada satisfeito e imediatamente agarra a gola de Guburo, dizendo para ele calar a boca, senão será morto. Guburo não responde enquanto o velho desprezível parece desconfortável, pois ele sabe quão forte Guburo é. A tensão começa a aumentar na tribo, pois os novos goblins da geração ficam ao lado de Guburo e pegam armas, mas estão contra goblins veteranos que são muito mais velhos e mais fortes do que eles.
Felizmente, duas goblins saem do grupo e se apresentam como Sato e Ansei, que são magas. Elas se aproximam e acalmam todos antes de afirmar que o líder do grupo pode ser decidido simplesmente deixando o líder da geração mais velha e o da nova geração terem um duelo. Quem vencer, governa toda a tribo. O grande Hobgoblin aceita o duelo, confiante em sua habilidade, e ameaça matar Gaburo, que permanece impassível. A luta termina antes mesmo de começar, com o Hobgoblin no chão, ensanguentado e amarrado em fios de seda da cabeça aos pés. Todos ficam surpresos ao ver um Goblin tão jovem derrotar um veterano sem sequer sofrer um arranhão. Gaburo está feliz também, pois teve a chance de testar sua habilidade de seda de aranha que ele ganhou após comer uma aranha demoníaca. O ancião está chocado e pergunta como Guburo fez aquilo, mas Guburo o ignora e se volta para o resto, dizendo que ele é o novo líder deles e que se alguém tiver algum problema, pode deixar a tribo. Sato está impressionada com Guburo, pois não fazia ideia de que um jovem Goblin tão forte e capaz estava crescendo enquanto eles estavam fora caçando. Guburo escolta as humanas de volta ao depósito, onde retira suas mordaças e diz para não se preocuparem, pois ele não vai machucá-las e ninguém da tribo também. Ele promete que elas estão sob sua proteção e serão cuidadas diligentemente para que em breve possam retornar às suas aldeias. Uma das garotas ruivas fala e pergunta a Gaburo como podem retribuir seu favor, mas Gaburo diz que tem seus próprios motivos para salvá-las e pede que lhe ensinem tudo sobre os humanos neste mundo. Ele descobre que as garotas estavam em uma expedição de caça junto com um grupo de homens quando foram emboscadas pelos Goblins, que mataram todos os homens e depois capturaram todas as garotas para levá-las de volta. Ele lhes diz para descansarem e sai por enquanto. Na manhã seguinte, ele vai até o depósito com o café da manhã, quando é surpreendido ao ver as meninas cumprimentá-lo e estarem todas animadas enquanto ele lhes dá o café da manhã, e elas comem agradecidas. Ele descobre que, ao contrário dos Goblins, os humanos são muito mais disciplinados e têm ocupações diferentes. Uma das garotas é ferreira, as gêmeas são cozinheiras, a garota de cabelo verde é alquimista, enquanto a garota de cabelo vermelho é guerreira. Nos dias seguintes, em vez de caçar, ele realiza sessões de treinamento conjunto, tanto com os veteranos quanto com os Goblins mais jovens, apenas para descobrir que os veteranos são bem fracos e tentam responder a ele, apenas para receberem alguns socos no rosto, o que os coloca de volta na linha. Na manhã seguinte começa a chover forte, então em vez de sair para treinar, ele começa a ter uma intensa luta de sparring com Goibit, o que surpreende a todos, já que ambos têm uma quantidade incrível de força e poder. Tarde naquela noite, enquanto Gaburo estava dormindo, ele sente que algo está errado. Acontece que o líder anterior, juntamente com alguns outros veteranos, decidiu quebrar as regras estabelecidas por Gaburo e estava indo para as câmaras dos humanos com a intenção de machucá-los. Felizmente para as garotas, Gaburo acaba chegando no último momento e corta um dos veteranos antes de espancar o restante e amarrá-los com cordas. Mesmo depois de tudo isso, o líder anterior tenta responder a Gaburo, apenas para levar um chute forte no rosto. Depois disso, Gaburo se aproxima das garotas e se desculpa por assustá-las, mas a garota de cabelo vermelho começa a chorar de alívio e abraça Gaburo fortemente por segurança. Enfurecido, Gaburo manda Gabit levar esses infratores para fora e diz a Mai para acordar todos e dizer para irem para fora. Ele decide dar um exemplo dos infratores sob a fria luz da lua. Todos os membros da tribo assistem enquanto Gaburo amarra o líder anterior de cabeça para baixo e procede a espancá-lo implacavelmente até o ponto em que o veterano perde a consciência por causa da hemorragia. Gaburo simplesmente se vira e diz a todos com um sorriso que qualquer um que não seguir as regras... Quando a manhã chega, o líder anterior estava morto devido aos seus ferimentos. Alguns dias passam e eles finalmente saem para caçar, mas todas as suas flechas se quebram ao impactar por causa das escamas duras do cavalo. O cavalo começa a avançar contra eles, mas Gaburo imediatamente usa sua seda de aranha para prendê-lo, e junto com Gobit, dão o golpe final. Eles todos se sentam juntos para festejar a besta, quando de repente Gaburo recebe novamente um monte de novas habilidades e uma delas acaba sendo ataque triplo, o que pode ser super útil. Naquela noite, quando ele estava tentando dormir, a garota de cabelo ruivo acaba entrando na cama dele para fazer companhia e dorme com ele. Mas na manhã seguinte ele encontra Mai no outro lado da cama, também eles saem novamente para caçar e lentamente ele distribui a liderança de diferentes facções para Gobmi, Gebit, Sado e Si. Desta forma, ele terá mais liberdade para se mover e suas tropas serão mais disciplinadas. Um dia ele vagueia pela floresta sozinho e encontra um cavalo monstro perto de um lago. Ele decide usar suas habilidades mágicas recém-adquiridas e cria uma lança antes de atirá-la no cavalo.
Para sua surpresa, a lança mágica é incrivelmente poderosa e decapita o monstro com um único golpe. Enquanto pensa sobre isso, ele acaba indo mais fundo na floresta quando se depara com o corpo morto de um cavalo armado, despedaçado. De repente, ele se lembrou dos avisos dados a ele quando criança sobre a presença de um urso vermelho no fundo da floresta. De repente, o urso monstruoso aparece atrás dele, mas em vez de correr, ele se prepara para a luta. Ele cria sua lança mágica e atira no urso, mas o monstro sacrifica seu braço para bloquear a lança, e começa a usar o outro braço para golpear. Ele desvia dos ataques de alguma forma, e tenta terminar a luta decapitando o urso, mas a pele dele acaba sendo super dura, forçando-o a recuar. Goburo imediatamente prende o urso em sua seda de aranha, mas o urso imediatamente se liberta e dispara uma enorme bola de fogo que destrói toda essa área enquanto Goburo se esconde atrás de uma árvore e cura seus ferimentos. Justo quando o urso estava prestes a sair, ele se mostra mais uma vez e corre em direção ao urso que lança chamas contra ele. Mas desta vez, Goburo se cobre com um escudo mágico e atravessa as chamas para esfaquear o urso diretamente na garganta. Justo quando ele pensou que tinha ido, o urso o esmaga com as patas enquanto ele usa um escudo mágico nas costas no momento certo, mas sofre muito dano. Ele se levanta mais uma vez, sabendo que o movimento errado o matará, mas corre até o urso em alta velocidade e desvia de seus ataques antes de pular no céu e dar um golpe incrível na cabeça dele. O urso está mais furioso do que nunca, mas Gaburo corre em direção a ele e finalmente dá o golpe fatal. Na manhã seguinte, Gaburo finalmente acorda e vê o urso morto e uma de suas garras enterrada profundamente em sua barriga. Ele tira a pata e começa a comê-la, ganhando uma quantidade incrível de habilidades antes de desmaiar novamente. Na manhã seguinte, ele acorda completamente cansado e com muita fome, agarra a cabeça do monstro morto e começa a devorá-la, ganhando um monte de novas habilidades, e também decidiu esfolar a besta para obter sua pele valiosa. Quando ele alcança a faca, percebe que a faca parece muito menor do que antes, e é quando ele percebe que evoluiu mais uma vez para um ogro gigante super forte desta vez. Ele volta para sua aldeia, onde todos pensam que estão sendo atacados por algum monstro e começam a correr para preparar suas armas para uma luta. Felizmente, Gobme consegue reconhecer que o ogro é ninguém menos que... Ela lhe chuta nas pernas com a maior força possível, apenas se machucando no processo. Ela começa a repreendê-lo por ser tão inconsequente e sair sem dar nenhuma informação, depois pergunta sobre o braço esquerdo dele, que foi cortado. Ele explica que matou o urso vermelho das florestas do norte e todos ficam chocados além da conta, enquanto o ancião da aldeia pensa sobre como ele nasceu há apenas um mês, mas já derrotou um dos monstros mais fortes da região e também se tornou um ogro. Ele então se move em direção ao armazém para verificar as mulheres humanas que, a princípio, estão assustadas ao ver esse monstro, mas logo percebem que é Gaburo e começam a agir normalmente. O ferreiro pega o machado quebrado de Gaburo e promete repará-lo, e também afirma que criou uma faca utilizando uma pedra espiritual que ele deveria dar uma olhada. Gaburo agradece a ela por seu trabalho duro, o que acaba deixando Gobmi e a ruiva com ciúmes. Depois disso, os gêmeos que cozinham para todos agora pedem ajuda, já que não tem pessoas suficientes para cozinhar. Então Gaburo promete a eles um monte de outros goblins como assistentes. Em seguida, ele se encontra com o alquimista, que lhe mostra um tubo de ensaio contendo uma substância verde vil, que Gaburo imediatamente reconhece como veneno. Ele pergunta o que diabos ela pretendia fazer. E ela responde que queria colocá-lo na comida deles, mas isso foi antes de saber que existem goblins confiáveis como Gaburo, e promete que não tem intenções de envenená-los mais. Na manhã seguinte, ele tenta fazer seu treino diário de luta, mas não adianta, pois ele se tornou tão poderoso que os goblins normais estavam à beira da morte mesmo que ele apenas os tocasse. Gaburo pede desculpas a eles e cura alguns goblins enquanto Gabit parece um pouco incomodado ao simplesmente se levantar e deixar a caverna. Os dias seguintes passaram de forma bastante tranquila, pois os habitantes da caverna caçavam, mineravam e até treinavam juntos, enquanto Gabiro relaxava e aprendia algumas habilidades básicas como costura, sentado ao lado de Sai, que estava lendo livro. Ele pergunta se ela acha que Gabit ficará bem, e ela responde que depende totalmente de como Gabit lida com o fato de que Gabiro o superou em termos de força por uma grande margem e que não há como eles terem uma sessão de sparring justa mais.
Na manhã seguinte, enquanto ele estava aproveitando uma manhã lenta e tranquila, a mineradora chamada Gobi correu até Gabiru com uma pequena ninfa em seus braços que parecia estar gravemente ferida. Gabiru imediatamente começa a curá-la, e após algum medicamento do alquimista e uma boa noite de descanso, a ninfa acorda na manhã seguinte se sentindo melhor. Ela parece aliviada e agradece-lhes por tê-la ajudado, embora seja uma completa estranha. Ela explica que a gema no topo de sua testa é extremamente valiosa e pode ser vendida por até 1 milhão de moedas de ouro, e por causa disso, alguns humanos a emboscaram e atacaram. Ela então diz a Gaburu que, por causa do dano que sofreu, não poderá viver muito tempo neste mundo, e pergunta se ele a ajudaria a assustar aqueles humanos. Segundo ela, pertence a um velho mago que colecionou uma série de armas lendárias e outros itens dentro de seu esconderijo secreto, que os humanos estão tentando roubar. Ela implora para que eles a ajudem a espantar os humanos e promete a eles todo o saque presente dentro da caverna. Gaburu acha que é um ótimo negócio e aceita a oferta dela antes de partir para as cavernas com alguns de seus amigos. Gobi e a ninfa o guiam para dentro das cavernas, que são de um amarelo brilhante, e enquanto ele admirava a beleza do local, ouve algumas pessoas e se vira para ver um grupo de aventureiros humanos que querem saquear e destruir a área. Os humanos acham que Gaburu é apenas um ogro NPC qualquer, e um dos aventureiros usa sua habilidade de furtividade para tentar atacá-lo, apenas para se surpreender quando ele intercepta e bloqueia o ataque com extrema facilidade. Gaburu decide tentar resolver este problema pacificamente e grita que esta área pertence a outra pessoa e que eles não são bem-vindos aqui. Se tentarem roubar este lugar ou cometer assassinato, terão que lidar com ele primeiro. Os humanos ficam chocados ao ver um ogro falando tão claramente, mas em vez de fugirem, eles avançam para atacar Kuburu. Ele obviamente consegue desviar de todos os seus ataques com extrema facilidade e recua enquanto percebe que os magos estacionados atrás parecem ter itens mágicos de alto nível, enquanto os outros membros também parecem ter níveis bem decentes, mas suas habilidades de luta são extremamente fracas. Enquanto ele estava pensando sobre isso, um dos magos usou seu feitiço de relâmpago nele, que o atingiu bem no rosto, fazendo os humanos pensarem que tinham cuidado do monstro. Mas, quando a fumaça desaparece, descobrem que Gaburu está de pé sem nenhum arranhão no rosto, mas parece ter ficado extremamente irritado. Os aventureiros não conseguem acreditar que um feitiço tão forte foi inútil contra este monstro, enquanto Gaburu usa a magia da terra e os prende no lugar, enquanto seus companheiros atacam os aventureiros em uníssono tomando U. Finalmente Gaburu tira sua faca como um espertinho britânico e os rouba de todas as suas coisas antes de deixá-los ir embora. Depois disso, eles vão para as partes mais profundas da caverna, onde encontram o corpo do mago, enquanto a ninfa os agradece pela ajuda, dando-lhes permissão para levar tudo o que quiserem. Depois disso, ela desaparece, deixando para trás a gema em sua cabeça, que Gaburu come para ganhar algumas habilidades a mais. Em breve, eles embalam tudo presente dentro da câmara e levam de volta para a caverna deles, mas Gaburu decide cremar o corpo do mago em vez de deixá-lo lá. Para sua surpresa, após queimar, uma luva aparece na cadeira e assim que Gaburu a coloca, espinhos e fios emergem dela e se prendem na pele de Gaburu, unindo-o à luva como se fosse uma nova mão. Ele se encontra com o resto e mostra seu novo braço e as coisas que ele pode fazer antes de celebrar a vitória com comida e bebida alcoólica. Na manhã seguinte, ele avalia a força dos itens com o ferreiro, descobrindo que a maioria deles são armas de grau lendário. Ele distribui as armas entre os membros de seu clã enquanto fica com uma lança vermelha e uma pulseira para si. Os dias seguintes passaram sem problemas, enquanto os goblins treinavam e caçavam juntos, enquanto Gaburu ia para o fundo da floresta para testar suas novas armas. Ele caça uma aranha dourada e também um veado muito raro e forte que ele come para ganhar mais poder. Mais tarde naquele dia, enquanto se lavava em um rio, ele é cercado por alguns homens lagarto, mas os despacha facilmente sem nenhum problema, matando também um javali que o atacou. Pela manhã, Gaburu acorda com uma nova habilidade que lhe permite saber antecipadamente sobre qualquer perigo iminente. De repente, ele sente um grupo de estranhos se aproximando da caverna, então sai para encontrá-los. Os estranhos são elfos superiores, que são muito orgulhosos de sua raça, e perguntam a Gaburu sobre seus modos, pois ele fez os elfos superiores esperarem. Esta é a primeira vez que Gaburu vê elfos, o que o fascina, mas ao mesmo tempo ele sabe que eles vão ser uma grande dor de cabeça. O líder elfo começa a falar, e basicamente ele diz aos goblins que vão entrar em guerra contra os humanos e precisam de apoio de outras raças, e é por isso que estão aqui.
O líder pomposo diz a Jiburu que ele deveria se sentir abençoado por ter elfos visitando sua pequena caverna suja e oferecendo aos humildes goblins uma chance de glória ao lutar ao lado dos elfos. O líder também afirma que pagará a eles adequadamente. E o velho ancião da vila percebe que a comida que eles estão oferecendo seria suficiente para alimentá-los por um mês. O líder olha para ele e tenta finalizar o acordo, mas Jiburu o interrompe e recusa sua oferta, alegando que não dá a mínima para a guerra deles contra os humanos, e o chama de tolo narcisista, pois ele nem sabe como pedir ajuda. Isso enfurece o elfo que agarra sua espada. Mas Jiburu solta um rosnado tão aterrorizante que os paralisa no lugar enquanto urinam nas calças e começam a babar de medo. O líder cai no chão, enquanto Gaburu o pega pelo pescoço e diz para ele pedir aos arqueiros que posicionou que abaixem suas armas. De repente, uma flecha voa em direção a ele, mas Gaburu agarra a flecha com os dentes e a quebra. Isso aterroriza o líder, e ele diz a todos os elfos para abaixar seus arcos. Gaburu então retira sua lança carmesim e diz a eles que está recusando porque não está com humor para lidar com tolos pomposos como ele. Ele então coloca sua lança no chão, criando um monte de projeções astrais da lança que cercam os elfos enquanto todas as pontas das lanças tocam perigosamente seus pescoços. Ele afirma que pode matá-los todos instantaneamente se quiser, então seria melhor que eles controlassem sua atitude e nunca voltassem. Os elfos correm imediatamente de volta à floresta, mas Gaburu acredita que esta não é a última vez que vê os elfos. Na manhã seguinte, ele entra na floresta para matar algumas slimes especiais e come todos os seus núcleos. Isso lhe dá algumas novas habilidades especiais e ele as testa cortando seu dedo para derramar algumas gotas de sangue. A gota de sangue imediatamente se transforma em uma pequena versão dele mesmo. E para sua surpresa, Gaburu é capaz de ver através dos olhos da versão mini. Na manhã seguinte, ele decide tricotar algumas roupas para as garotas e para seu harém, e também infunde algumas gotas de sangue no tecido que podem atuar como um transmissor, se alguma delas estiver em perigo na manhã seguinte. Uma de suas gotas de sangue espia uma horda de elfos se aproximando da caverna completamente armados, e Gaburu percebe que sua previsão estava certa, mas decide lidar com eles hoje e terminar esse assunto. O líder elfo se aproxima da caverna com sua espada desembainhada e começa a dizer aos goblins para saírem, mas Gaburu respira fundo e ruge, assustando todos os elfos na área. Isso os paralisa de medo enquanto Gaburu sai da caverna sozinho. Ele imediatamente usa suas habilidades do Homem-Aranha para cobrir completamente cada pessoa em seda de aranha, aprisionando-os sem defesa. Enquanto o líder falha em tomar o controle da situação e acaba sendo preso também, ele os leva de volta para a caverna e pergunta ao líder por que raios ele voltou. O elfo ainda está tão orgulhoso como sempre e afirma que não será desrespeitado e veio aqui para se vingar. As duas garotas atrás dele dizem a Gaburu que tentaram pará-lo, mas ele... Ouça, Gaburu elabora um plano e diz aos elfos que considerem seu líder já morto. Além disso, eles têm a chance de viver, mas somente se conseguirem derrotar os goblins em uma sessão de treino. Os elfos que perderem a simulação de batalha morrem no dia seguinte. A batalha simulada aconteceu e dos 23 elfos, 6 deles perderam a batalha e foram mortos. Isso foi tudo planejado por Gaburu, que intencionalmente matou os 6 elfos porque eram todos homens. Enquanto deixou todas as mulheres viverem, ele se dirige aos elfos restantes e diz que eles precisam entregar suas armas agora, pois todos são seus prisioneiros. Os elfos argumentam que isso é injusto, pois eles venceram e deveriam receber sua liberdade. Mas Gaburu diz a eles que ele faz as regras e todos vão segui-las. Ele então traz o líder para fora e esmaga seu rosto, matando-o na hora. No dia seguinte, Gobit mata uma enorme fera com seu machado e acaba se tornando nível 100 também, o que o ajuda a evoluir para uma variante diferente. Ele sai na manhã seguinte parecendo um tomate inchado cheio de esteroides. Gaburu parece estar feliz, pois isso fortalecerá a vila deles, mas Gabit diz diretamente a Gaburu que estava preocupado em ficar para trás. E agora ele acha que pode realmente lutar com Gaburu como faziam nos primeiros dias. Eles dois vão para fora e começam uma sessão de treino enquanto os outros goblins olham em admiração enquanto os dois titãs se enfrentam. Gaburu e Gabit parecem estar igualmente pareados, mas embora Gabit seja mais forte em termos de força bruta, Gaburu tem técnica e experiência, o que lhe dá vantagem e ele consegue derrubar Gabit no chão. Na manhã seguinte, Gobi o leva até o fundo da caverna onde ele descobre que até mesmo Sei evoluiu para uma variante diferente de Goblin. Ela diz a ele que sente uma quantidade incrível de mana fluindo por seu corpo e quer ir para fora testar Gaburu. A segue para fora, onde ela usa seu feitiço de magia de fogo e quase destrói toda a floresta Gaburu. Fica impressionado com a força dela. Enquanto ela diz a ele que ainda tem mana suficiente para usar o feitiço mais 10 vezes, ele lhe dá um novo conjunto de vestes. E assistir Sei evoluir dá uma nova confiança aos outros goblins que começam a treinar o dobro. Mas nem tudo vai bem quando um dia Goburu estava voltando com Gobit após uma caçada
Eles veem os hobgoblins veteranos tentando ir embora. Os hobgoblins afirmam que não podem mais viver na aldeia porque cada pessoa já os superou e eles não são mais úteis para o clã. Eles dizem a Goburo que ele pode matá-los se quiser. Mas Goburo diz a eles que não se importa e que é decisão deles. Além disso, ele também lhes dá um presente de despedida na forma de uma faca de mitril que nunca perde o fio e volta para a caverna. No dia seguinte, enquanto viajava pela floresta, Goburo acaba avistando um orc carregando um humano morto pela floresta. Goburo imediatamente despacha o orc, mas já é tarde, pois o humano já está morto. Ele decide não deixar isso ser desperdiçado e come o humano, apenas para ganhar uma nova habilidade chamada Domador de Feras. Na manhã seguinte, ele cria um monte de brincos com seu sangue encapsulado em uma gema e distribui para as garotas. Ele testa e elas funcionam com sucesso, o que significa que ele pode falar com elas. Mais tarde nesse dia, Gobi acaba derrubando um unicórnio, o que é excelente, pois isso dá a Gaburo a oportunidade de testar sua habilidade de domar feras. Para sua surpresa, funciona e o unicórnio se torna seu primeiro animal de estimação. No dia seguinte, eles também conseguem domar um urso gigante para caçar, assim como um lobo negro gigante, que recebe a tarefa de proteger as garotas humanas, embora, ao que parece, as garotas humanas não precisem mais de tanta proteção, pois a ruiva de repente começou a ficar extremamente forte e consegue matar 3 kobolds de uma vez só, todos, sozinha, mesmo que ela tenha lutado com um único slime antes. Depois disso, ambas sentam-se para almoçar quando, de repente, ela sente um veado flamejante por perto e corre para a ação. Abesta pela floresta antes de matá-la com grande destreza Gaburo. De repente percebe que a ruiva tem comido muita carne de monstro ultimamente, e ele acha que essa é a razão de seu crescimento repentino na manhã seguinte. Ele é acordado abruptamente pela sensação de que uma enorme multidão de kobolds está correndo em direção a eles. A princípio ele pensa que é um ataque, mas logo percebe que eles estão tentando fugir de algo. Os goblins se armam prontos para uma luta, mas Gaburo lhes diz para ignorarem os kobolds por enquanto e deixá-los. Os kobolds passam correndo pelos goblins com medo, enquanto Gaburo percebe que a coisa que os está perseguindo é um enorme exército de esqueletos. Gobmi tenta atirar neles, mas as flechas não servem de nada. Gaburo percebe que parece haver uma única fonte de onde todos esses inimigos estão vindo, enquanto Gobit e os outros entram em combate. Sato consegue matar um dos esqueletos com sua bainha, e então Gaburo percebe que esses monstros não podem ser mortos por armas, mas são vulneráveis a ataques físicos contundentes. Ele começa a esmagar algumas caras e diz aos outros para largarem suas armas e mostrarem suas habilidades marciais e esmagarem esses monstros até o chão. Todos começam a mostrar seus movimentos de MMA, enquanto Gaburo diz para deixarem o resto com ele, enquanto agarra sua lança e começa a pular pela área, destruindo tudo que surgia em seu caminho. Ele atravessa o exército de esqueletos em segundos e finalmente alcança o esqueleto principal, que tenta resistir. Mas Gaburo atravessa seu corpo com os punhos e termina antes de comer o crânio para ganhar um pouco mais. Mais tarde, os kobolds se curvam diante dos goblins, afirmando que foram eles que salvaram suas vidas, e se comprometem com os goblins. Eles imploram a Goburo para deixá-los juntar-se ao clã como escravos ou prisioneiros, e depois de pensar por um tempo, Goburo aceita. Enquanto agora ele fica preocupado com o iminente ataque humano que vai acontecer em breve no dia seguinte, Goburo e Gobit vão caçar sozinhos após muito tempo, onde eles notam um grupo de soldados humanos fazendo o Naruto Run pela floresta. Goburo muda o plano de caça e ele e Gobit perseguem os humanos. Eles se posicionam perto do esconderijo dos humanos, e Gaburo usa um fio para ouvir a conversa deles. Os humanos estavam planejando sequestrar a filha do líder do clã dos elfos, que estarão retornando para casa de algum festival de elfos 2 horas após o pôr do sol. Eles avistam uma caravana de elfos retornando para casa. E a linda filha do líder está sendo carregada em um palanquim assim que se aproximam mais. Os humanos lançam uma barragem de flechas nos elfos, matando a maioria dos guardas. Gabit quer agir, mas Gabiro o impede, e deixa que os elfos sejam massacrados. Alguns assassinos matam os guardas restantes, e um deles agarra a princesa élfica, derrubando-a com um pouco de velho conhecido clorofórmio. Esta era a chance que Gabiro estava esperando, e ele saltou à frente para desempenhar o papel de herói. Ele usa suas habilidades para cercar os homens com uma parede de terra. Depois disso, ele pega a princesa elfa e faz Gabit levar os assassinos humanos de volta para a aldeia deles. Assim que chegam à caverna, Gabiro interroga os humanos e descobre que eles lançarão o ataque em 20... Depois de terminar de interrogá-los, Gabiro obtém as habilidades deles logo em seguida. A princesa élfica acorda e grita assim que vê Gabiro na sua frente.
Ele nota suas asas e comenta que ela realmente é diferente de outras elfas. Mas a garota quer saber onde está e o que aconteceu com seus guardas. Gabiru diz a ela para se acalmar, mas ela já começou a fantasiar que ele a está atacando. Ela se acalma logo em seguida e Gabiru revela o que aconteceu com sua caravana. Ela o chama de uma pessoa cruel por não salvar seus guardas quando ele apenas a afasta e afirma que o conflito entre humanos e elfos não é da preocupação deles. Os humanos estavam lá para sequestrá-la porque foram informados por algum elfo traidor entre seu povo. Gabiru pede à garota para parar de chorar e fazer algo sobre o problema dentro de seu povo em vez disso. E ela começa a chorar ainda mais ao ouvir isso. Ele sente pena dela e decide deixá-la ficar na caverna durante a noite. Enquanto isso, o velho desgraçado percebeu o cheiro da garota elfa e agora quer se aproximar dela. Gabiru diz claramente para ele não tocar na garota. No dia seguinte, Gabiru e Gabit decidem escoltar a princesa elfa de volta para casa. No caminho, ele a pergunta sobre suas asas e descobre que apenas elfos superiores como ela podem ter asas, que estão escondidas dentro de seu corpo na maior parte do tempo. Ela explica que eles escondem as asas dos estrangeiros, mas ela ficou tão atordoada que não conseguiu evitar. Eles continuam caminhando por 3 horas antes de chegar à aldeia dos elfos, mas são recebidos com hostilidade lá. Gabiru consegue sentir cerca de 25 elfos empoleirados em árvores com flechas feitas de mitril apontadas para eles. Ele acredita que suportar cerca de uma dúzia dessas flechas não será um problema para ogros como eles. No entanto, a princesa élfica impede que as coisas se tornem violentas. Ela revela que Gabiru salvou sua vida. Então todos os elfos recuam e permitem que ele entre na aldeia. Eles chegam à casa do líder do clã élfico, que agradece a Gabiru por salvar sua filha. Ele responde que não salvou a filha por bondade. E o chefe pede a um servo para buscar algo no tesouro. Gabiru se pergunta que tipo de recompensa o velho elfo dará, porque isso mostrará o quanto ele valoriza a vida da filha. Logo, a recompensa é revelada ser um arco antigo de classe artefato chamado... A princesa fica atônita por estarem entregando um item tão precioso, mas seu pai acredita que a vida dela valeu mais do que isso. Gabiru fica impressionado com o caráter do líder dos elfos, e como um presente de retorno, ele oferece informações sobre o movimento das tropas humanas. O líder dos elfos estende a mão para formar uma aliança, e Gabiru aceita. Ele recebe muitos itens preciosos feitos de mitril do líder dos elfos, junto com algumas pedras mágicas. Não só isso, quando eles estão prestes a partir, os aldeões dão-lhes um licor élfico e medicamentos que imediatamente conquistam o coração de Gabiru. Ele diz ao líder élfico que, se algum dia estiver em apuros, deve contactá-lo sem hesitação. Uma vez que chegam à caverna, Gabiru e seus amigos experimentam o licor élfico, e ele descobre que só isso já vale a pena para manter uma boa relação com os elfos. Na manhã seguinte, Gabiru acorda Mai e descobre que ela também evoluiu para uma espécie superior. Junto com ela, há 8 novos hobgoblins na caverna hoje. No entanto, nada se compara a Mai, que ganhou algumas curvas tentadoras no corpo junto com a bênção do deus do gelo. Ela não só pode controlar grandes quantidades de água e gelo, mas também tem olhos especiais encantadores que podem fazer os inimigos lutarem entre si. No entanto, há algo na aparência dela que faz Gabiru ficar cauteloso com ela por outro lado. Gobi também evoluiu para uma espécie superior chamada Meio Senhor da Terra, que lhe dá uma percepção aguçada sobre a estrutura e fraquezas das rochas e a habilidade de manipular a terra com os punhos. Sado também evoluiu para Meio Senhor do Sangue, e pode manipular o sangue para usá-lo como arma. Gabiru também percebe que todos os seus amigos evoluídos têm tatuagens semelhantes às dele, embora sejam diferentes em formas e lugares, e ele quer aprender mais sobre elas. Gabiru sabe que se as tropas humanas entrarem em batalha com os elfos, o líder deles definitivamente o chamará como reforço. Para se preparar para isso, ele distribui dispositivos de comunicação aos kobolds e elfos. No entanto, os elfos não estão felizes em recebê-los, porque decorar as orelhas com qualquer tipo de acessório é um tabu esquisito entre eles. Vendo que não tem outra escolha, Gabiru toma seu tempo para quebrar o orgulho e o tabu deles a portas fechadas. No dia seguinte, ele começa a treinar kobolds e elfos no seu estilo, e depois disso, pede a ele para fazer um treinamento de combate real. Gabiru usa uma nova habilidade chamada Lesser Skeleton Plant e invoca um esqueleto blindado de raridade elevada. Apesar de terem armas de mithril de alta qualidade, os elfos não conseguem vencer o esqueleto blindado. Mas eles estão orgulhosos por estarem ficando mais fortes. Gabiru também está satisfeito ao ver o resultado e decide continuar com esse processo de treinamento para obter melhores resultados. Logo, Gabiru descobre que ao controlar seu poder mágico, ele pode invocar diferentes tipos de zumbis e monstros esqueleto. Mas apesar de suas tentativas, ele não consegue. Ele também descobre que todos os monstros mortos-vivos são fracos à luz do sol e queimam em segundos se expostos a ela. Enquanto isso, o treinamento dos elfos e kobolds continua como de costume. Mas como os kobolds são a espécie mais fraca do exército, Gabiru está preocupado com a sobrevivência deles. Então ele visita a caverna deles e pede ajuda ao Gobi para selar as partes por onde monstros e esqueletos podem se infiltrar.
Em seguida, Gaburo envia os kobolds para um exercício de caça em grupo, e faz com que capturem alguns lobos negros vivos para que ele possa treiná-los. Eles conseguem capturar 20 lobos que se tornam seus animais de estimação obedientes. No caminho, eles encontram um monstro javali selvagem conhecido por ter pele resistente. Gobi corre para enfrentá-lo e o destrói completamente com um soco, espalhando sangue por toda parte. Quando retornam à caverna, Goburo descobre que o machado que foi danificado em sua luta contra o urso vermelho foi reparado com mithril e pedras espirituais. Ele fica impressionado com o trabalho que a ferreira humana fez nisso, e ela senta no colo dele para receber sua recompensa. No dia seguinte, Gabiti aproxima-se de Gabiro, parecendo bastante nervoso e envergonhado. Eles saem para conversar em privado, onde Gabiti revela que sempre teve uma atração por ouro. E desde que ela ficou mais bonita após sua evolução, ele não consegue conter seus sentimentos por ela. No entanto, ele não tem ideia de como confessar a uma garota, então ele pediu conselhos ao Gabiro. Gabiro dá-lhe alguns conselhos e pede que ele confesse seus sentimentos para Gobi. Naquela mesma noite, Gabiti está nervoso por achar que é muito cedo, mas Gabiro diz a ele que quanto mais cedo ele for rejeitado, mais cedo poderá esquecer a garota. À noite, Gabiti chama Gobi para se encontrarem em privado e confessa seus sentimentos por ela. Ela fica emocionada ao ouvir isso e aceita alegremente passar o resto de sua vida com ele. No dia seguinte, Gabiro e Gabiti lutam e o Ogro Vermelho se tornou muito mais forte depois de passar a noite com sua namorada e finalmente se tornar um homem. Gabiro e mais saem para caçar, encontram alguns novos monstros do tipo inseto, e depois de caçá-los, Gabiro ganha um monte de novas habilidades, incluindo uma chamada exoesqueleto. Ele decide experimentá-la e descobre que seu corpo de repente ficou coberto por uma armadura de escamas marrom escuro. É incrivelmente resistente, absorve o impacto e até se repara depois de sofrer danos. No entanto, é muito chamativo para ele e ele decide voltar ao seu traje normal. Porém, assim que desativa o exoesqueleto, Gabiro descobre que suas roupas foram usadas para formar o exoesqueleto e agora ele está sem nada para se cobrir enquanto coloca uma calça. No dia seguinte começa a chover, então Gabiro decide se concentrar em criar novos itens antes disso. A humana de cabelos vermelhos se aproxima dele e pede para treinar com ela. Ela tem crescido constantemente, e Gabiro treina com ela até que fique cansada depois disso. Ele visita a loja do ferreiro e encontra 2 ferreiros élficos lá também. Eles têm trabalhado com mithril e pedras espirituais para criar uma besta de tiro rápido. Gabiro acha que seu desempenho é satisfatório, então ele imediatamente os encomenda para produzir em massa. Depois disso, Gabiro ajuda as irmãs gêmeas na cozinha. Ele ensina a elas receitas de sua terra natal e depois vai até o alquimista para trabalhar em itens mágicos. O alquimista obteve uma nova classe chamada Criador de Itens e, usando-a, ela criou uma arma usando os ossos do esqueleto blindado como recompensa por criar a arma. Ela pede a Gabiro para satisfazê-la, mas o resto de seu harém os pega em flagrante e o mantém ocupado pelo resto da noite. No dia seguinte, um grupo de soldados elfos chega à caverna alegando que foram enviados pelo líder dos elfos. Gabiro os recebe e descobre que humanos atacaram a floresta, e os elfos não são fortes o suficiente para lidar com isso, por isso estão aqui para pedir ajuda. Eles dizem a Gabiro que a recompensa será generosa, mas ele precisa aniquilar completamente os invasores humanos. Gabiro aceita a condição deles e entrega-lhes uma pulseira que ele pode usar para se comunicar com o chefe deles. Depois disso, ele convoca todos e declara que a partir de hoje, são um grupo mercenário chamado Parabellum, e diz a todos para se prepararem para a guerra. No dia seguinte, eles começam seu ataque com Gabiro na liderança, cavalgando ao lado de 73 membros selecionados e de confiança do seu clã e seus familiares. Ele decidiu por esse momento em particular porque sabia que durante a noite os humanos estão mais cansados e preguiçosos, o que os torna uma presa fácil para emboscadas depois de correr por um tempo dentro da selva. Eles finalmente chegam a uma enorme barreira mágica lançada pelos magos humanos para garantir que nenhum monstro possa entrar na área. Gabiro diz a todos para tomarem posição enquanto se espalham, enquanto Gabiro se posiciona à frente e pega sua besta antes de desferir um tiro incrivelmente poderoso na barreira, quebrando-a completamente em pedaços e criando confusão ao redor da área. Enquanto isso, a outra Goblin usa suas habilidades mágicas e cria um grande número de paredes de pedra ao redor da área, aprisionando os humanos, enquanto Sei e Mai lançam uma chuva de magia ofensiva para demolir completamente os guardas dentro da área. Gabiro cria um grande número de esqueletos e começa a usar sua besta como uma torre automática para destruir completamente os soldados humanos na área, criando uma pequena vitória para elas. Mas isso não é suficiente, pois as tropas humanas não vão simplesmente se render em derrota. Os soldados começam a revidar com magia, enquanto uma das cavaleiras começa a derrubar todos os inimigos em seu caminho com facilidade. Gabiro percebe que essa mulher deve ser a comandante de todo o grupo, pois ela parece ser a mais habilidosa.
Ele decide dar a ela uma recepção adequada ao estabelecer sua dominância enquanto grita a plenos pulmões. O que definitivamente chama a atenção dela, ela imediatamente percebe que Kaburo é o principal inimigo e que precisam concentrar todos os seus ataques nele se quiserem que os esqueletos parem de atacá-los. O mago deles cria um caminho para eles ao lançar os esqueletos de seu caminho e procede a abençoar a comandante com um impulso mágico que a ajuda a passar pelos lacaios enquanto ela corre diretamente para Kaburo. Ele percebe que ela é definitivamente uma adversária digna, já que sua percepção situacional é ótima e ela está indo direto para o coração. Isso obviamente não vai funcionar, pois Gaburo simplesmente a toca com seu machado, e ela é arremessada para longe, apenas para ser pega por um de seus aliados. Parece impressionado por ela e afirma que vai levá-la viva, pois será uma parceira de treino valiosa. Isso fere o ego da comandante, no entanto, que diz a Gaburo que ele terá que pagar por essa insolência, e o desafia para um combate 1 a 1, prometendo obedecer ao que ele disser se for capaz de vencer. Gaburo obviamente aceita isso. Bem pessoal, esse é o fim do vídeo. Se gostou, comente para a próxima parte, se inscreva no canal e deixe o like. Obrigado por assistir e até a próxima.